programa da série Tenda Filosófica 2021. Primeira temporada. Vamos ver se em 2022 vai rolar outra temporada. Muito bem, gente. Hoje, quem vai montar essa tenda é a doutoranda Paula Flores. A política do gesto. O que podemos aprender com os animais? A gente teve um certo, digamos assim, enamoramento com essa questão durante as tendas todas. Olha só, então, nosso texto base já está aqui na descrição do vídeo, tem o caminho para o nosso site, e o nosso texto base é O que os animais nos ensinam sobre política. Brian Massumi, primeiro capítulo. Longo, não é o primeiro capítulozinho de nada, não. É coisa beça, mas, quer saber? Vale muito a pena. Tenda Filosófica? Esse é o nosso site. Aqui já tem a biblioteca do grupo, todos os nossos vídeos, tá lá no site do ativismodelicado.arte.br. Essa ação faz parte das 4 ações do ativismo delicado em 2021. Artes, manuais de gênero, grupo de estudo, olha só. Vai lá, eu vou mostrar para vocês onde é que está tudo isso. Já também estamos terminando por lá. Tenda Filosófica, esse aqui, Conversas por uma Estética da Vida Viva. O valor do feito à mão, a questão do preço na artesania, grupo de estudos também está indo para o último encontro, e Vida Beguine, que está lá no Hotmart. A fiação como um modo de existir artífice. Uma oficina de fiação artesanal, de introdução à fiação artesanal, que tem como base essas mulheres seres medievas que não separavam nada, não. Juntava tudo, o viver com a produção de ciência, com a arte, tudo misturadinho, do jeito que a gente gosta. E que pensava também no protagonismo dos animais e das plantas, na belezura. Muito bem. Olha onde é que está tudo isso aqui, menos o Vida Beguine, que é no Hotmart. Aqui no nosso canal do YouTube, tem uma playlist Ativismo Delicado Estudos. Tudo que a gente produziu esse ano está nessa playlist. Vou te dizer, coisa demais, muito boa mesmo. A ideia inicial de armar a tenda, ela veio dessa máxima que inaugura minha tese de doutoramento. A matéria pesa, é preciso corpo para lidar com o material. E pesa mesmo. Montar tenda filosófica também. Aqui, nesse livro, que eu aconselho muito, do filósofo, psicólogo, José Ângelo Gaiarsa, tem esse conceito de tenda. Vem dele através da Fernanda Carlos Borges, que tem a Escola da Tenda. Se você quer saber mais sobre tendas e esse conceito, né, que olha só, que nem a gente faz aqui. Cada uma está no seu mundo, em vários lugares, tem um tema, e de repente a gente se encontra aqui para armar uma tenda e falar sobre isso. Acabou isso? Flash mobile. Esse é o espírito da tenda. A Fernanda, ela está montando tendas por aí também. A Escola da Tenda já está aberta e tem vários cursos dessa querida filósofa Fernanda Carlos Borges. 2 deles já estão lá. Psicoterapia corporal brasileira e educação somática para crianças. Tem também o canal do Filosofia em Movimento aqui no YouTube. Gente, o canal está uma beleza e, vou falar, muita ação interessante acontecendo por lá mesmo.
Olha só, para montar tenda, o bom é montar junto, como falam na Dish Gaiaça. Eu tenho aqui umas companhias. Olha tudo que a gente já fez. Último encontro, né? Olha, já esteve aqui com a gente. A Cláudia, a Lu, a Aline, Andréa Cordeiro, Carolina Duarte. E as tendas foram: a primeira, o corpo e o vestir, singularidades, que a Cláudia Soares montou para a gente. Hospitalidade pede lugar, Lulessa Ventarola, ruptura entre a imaginação e o mundo real, Aline Costa Picardi. Abrir espaço, Andréa Cordeiro. E a última tenda quem montou foi a doutora Carolina Duarte. Pessoas humanas e não humanas, o mundo como imersão. E hoje temos ela, a doutoranda Paula Flores, pesquisadora, doutoranda pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Viva a Universidade Pública! Na psicologia social, tensiona sua pesquisa em mulheres, saber fazer, produção local, saberes localizados, epistemologias e metodologias feministas e a luta antimanicolonial. Com sua experiência como idealizadora da Casa Hermosa Novelaria, lá onde? Porto Alegre. E hoje ela vai trazer para a gente a política do gesto, o que podemos aprender com os animais. Vou chamar essas mulheres incríveis aqui. E aí, queridas, como estão? Oi meninas, oi Nina. Oi. Você já está pronta, Paula? Sim. Boa tarde para todo mundo. Então eu vou te colocar aqui, ó. E aí, vou te perguntar se você já quer começar mostrando ou se vai falar primeiro e mostrar depois. A gente pode colocar aquela tela inicial e depois a segunda. Estou aqui com ela. Então, a nossa provocação hoje, e é uma grande provocação, uma pesada provocação, de bastante intensidade, é o que os animais nos ensinam sobre política. É uma provocação que o Brian Massumi faz, e aí, a partir da discussão do encontro com ele, eu provoco também vocês um pouco a gente pensar a política do gesto, né? O que podemos aprender com os animais. Pode passar para a próxima. E aí eu pergunto para vocês, se vocês sabem o que é essa imagem, se vocês conhecem essa imagem já, se vocês conhecem ela, e aí para provocar vocês também para pensar por que está aqui essa imagem, por que eu chamo de encontro, porque eu tentei fazer uma costura, literalmente, um bom alinhavo entre o nosso último encontro, né, que foi com o Emanuele Cotia, falando da vida das plantas, para a gente passar para esse outro reino, que então é o reino dos animais, né? Então eu trago essa imagem para a gente poder fazer esse encontro entre essas duas conversas e poder costurar isso, mas eu vou falar disso, eu vou retomar isso mais adiante um pouquinho, pode passar, eu só quero que vocês pensem nessa imagem, que ela possa nos acompanhar hoje. Então, o que a gente vai trazer aqui, né? O que eu quero provocar a nossa conversa. Então, o Massumi, ele vai problematizar sobre o nosso monopólio, ele fala até, inclusive, de orgulho sobre a existência da nossa espécie, nos retirando dentro desse contínuo da vida animal. Quer dizer, a gente vai se retirando disso, a gente coloca isso como algo à parte da própria animalidade, da própria natureza do instinto. Que o humano seja realocado desse contínuo animal, respeitando a diferença, e esse movimento tem implicações políticas, né? Isso é o que o autor vai nos provocando. A aposta desse projeto é política. Ir além do nosso antropomorfismo, quanto a nós mesmos, como estando apartados dos outros animais. Nossa inveterada vaidade, nossa exclusiva propriedade sobre a linguagem, pensamento e criatividade. A gente combinou de hoje discutir o primeiro capítulo, mas eu já quero começar com uma provocação, se vocês não chegaram no capítulo da zoologia
da brincadeira, eu vou trazer um pouco ele aqui hoje, mas eu gostaria muito que depois que vocês pudessem olhar para esse capítulo, que é onde vai falar dessa soberania, né, do humano, e desse estado de exceção, da produção do fascismo, e do quanto a gente vai delegando e definindo vidas matáveis, né, então, é com essa provocação que o Massumi chega. Então, ele vai falando dos agentes não humanos, que é uma das primeiras proposições que ele traz. Somos capazes de superar o que está dado na exata medida em que assumimos a nossa animalidade instintiva. É necessário reconhecer que somos as nossas próprias entidades não convencionais. Essa, então, seria um primeiro movimento. Deixa eu só... como entra em jogo a diferença, né? O Massumi começa nos provocando pela diferença, essa discussão a partir da brincadeira. Você quer que deixe a lâmina ou você quer que tire? Vai me dizendo. Não, aí, deixa ela por enquanto. Eu quero trazer a discussão da diferença primeiro. Essa discussão a partir da brincadeira animal, no brincar os gestos similares, né? Mas sempre com uma diferença mínima. Então, o brincar como esse espaço da criação, da abertura, colocando em suspensão, possibilita a variação, afeto de vitalidade. Aí ele vai trazer, então, essa brincadeira da diferença ele vai trazer a discussão da diferença do mordiscar para o morder, e uma possível mistura com o afeto categórico, que é o morder, que daí ele vai trazer também como discussão de afeto categórico o medo, como uma instauração de um novo modo de sentir o mundo. Aí ele vai trazer a discussão do conhecer pelo sensível. Para conhecer, precisamos primeiro sentir. Essa indiscernibilidade entre os mundos. Deixa eu só mudar aqui o meu material. A declaração, então, de uma brincadeira como a encenação do paradoxo. Pode passar a lâmina. A segunda proposição que ele vai nos convidar a pensar é a política que restabeleça os laços com a nossa animalidade. Uma política que vive em paradoxo. Então, ele vai afirmar o excesso lúdico. Pode passar. A ética estética não normativa como resistência, né, resistindo. A política animal de educação precisa seriamente brincar com essas demandas, então com isso que é o normativo, com esse modo também de produção de categorias, né, então ele coloca as energias criativas versus a função utilidade. Pode passar. Pensamento, ele vai apontar sempre como um pensamento em ato, nivelado com gesto vital. Eu penso sentindo, eu penso ao sentir. A política animal de educação precisa seriamente brincar com essas demandas. Ele segue, então, falando, né, da discussão desse lúdico também, fazer esse enfrentamento, né, essa resistência. A política do gesto performativo e arte improvisacional. Pode passar. Ele faz essa discussão para mim isso ficou uma dúvida, tá? Eu quero dividir com vocês isso, que para mim ficou um pouco difícil da política animal se distanciando do conceito de agência. Se algumas de vocês pensou um pouco sobre isso, eu queria que a gente pudesse conversar depois um pouco sobre esse tópico. Então ele vai falar da subjetividade sem sujeito, né, do avivamento em termos relacionais intensivos. Pode passar. A política ético-estética não acontece sem critérios de avaliação. Então, ele vai trazer, nesse primeiro capítulo, 2 critérios, né? O primeiro seria esse da avaliação que se dá por uma política afetiva. Quer dizer, o critério, o grau que o gesto político eleva ao entusiasmo do corpo. Ele vai falar desse corpo, desse gesto lúdico corporalizado, né? Que corporaliza essa complexidade, sua obstrução é o pensamento incorporado. Ele vai falar junto com essa discussão do combate, da brincadeira, ele vai falar então disso que converge e resulta num terceiro ato, né, num terceiro momento, quer dizer, há o outro e há o terceiro incluído. Ele vai falar da mútua inclusão. Pode passar. Só volta ali um pouquinho, Nina, na anterior. Porque ali é importante esse destaque da intensidade, do entusiasmo do corpo, gerando essa mais-valia imediata e de vida, né, que para mim fica muito, muito aproximado dos conceitos de afeto, afetação e a alegria do próprio que o Spinoza traz sobre essa potência de agir. Eu fiquei um pouco com essa conexão, né, desse aumento da mais-valia,
né, por essa vitalidade, com a discussão da alegria, né, da questão do que aumenta a potência. Pode passar. Aí o segundo critério de avaliação que ele traz é uma política da relação, né? Então seria a política do afeto e a política da relação. O entusiasmo do corpo, a mútua inclusão, ampliar os territórios existenciais, partilhar a mais-valia devida. Então ele vai trazer esse combate convergindo, então, para essa zona de indiscernibilidade, que é o terceiro incluído, que é uma das discussões que ele traz nesse primeiro capítulo. E deixa eu só ver o que eu trouxe aqui. O gesto lúdico como esse gesto da vitalidade, do vital. Pode passar. A política animal é fundamentalmente situacional, ele vai falando, então, que situacional e contexto são coisas diferentes. O singular, o micropolítico, gesto vital versus macropolítico, ele vai falar do micropolítico sempre nessa relação com o macropolítico, que eu acho que é uma das coisas também que a gente já vem conversando, né? A ordem da conformação. A política animal resiste às devoções do contexto, praticar a vigilância micropolítica. Pode passar. Outra provocação que ele vai fazer na discussão, que ele vai trazer nessa discussão, são os gestos não verbais, então falando do quanto essa animalidade também vai nos provocar no sentido de que tem uma inversão aí, o gesto animal que vai conformar a própria questão da linguagem, ele faz ele muda um pouco essa posição da linguagem, né, ela se desloca. Os atos instintivos dos animais já incluem a linguagem potencial nos seus elementos lúdicos, produzem as condições da linguagem humana, e não o contrário, né, como a gente tem arrogantemente pensado e, enfim, levantado. Fazem a linguagem brincar, o uso instintivo da linguagem, chacoalham a corporalidade. Pode passar. A lógica, então, da mútua inclusão, falando dos dinamismos contrastantes, funde-se imperformativamente, sem se confundir em tendências. As tendências constituem subjetividade sem sujeito, puro fazedores, sem fazedor por trás, sem nada por trás, exceto seu próprio momento adiante. Aqui nós estamos falando da questão que ele vai trazer do transindividual, né? Ele vai beber um pouco em autores que, para mim, são autores um pouco desconhecidos, assim, né? O próprio Bateson é um autor que eu não conheço, assim, eu nunca cheguei a ler ele. Então, ele vai trazendo um pouco dessa conversa com esses outros autores, assim, né? O Simondon e tem outros ali com os nomes que também eu nunca tinha ouvido falar, inclusive. Tem uns dois autores ali que eu não conhecia. Um é o Witt, não sei se vocês conhecem ele. Então, ele vai trazendo essa conversa dele também e ele vai falando também dessa discussão com o próprio pragmatismo, que não é o mesmo pragmatismo, por exemplo, do William James, que é o pragmatismo radical, né? Ele vai falando de um outro tipo de pragmatismo. Pode passar. Então, a política animal é uma pragmática da mútua inclusão, o pensar fazer animal da política recusa-se a reconhecer as diferenças genéricas como fundacionais, a fim de pensar o singular. Há zonas de indiscernibilidade entre as espécies, concebem como cruciais a emergência do novo, são verdadeiros ninhos de onde advém mais diferença a emergência do novo. Aí a gente tem uma discussão, quando a gente começa na verdade, quando eu encontrei ele, pela primeira vez que eu li o livro dele, ele começa, inclusive, esse primeiro capítulo falando da simbiose, né? Que é o encontro entre as espécies, assim. Então ele vai provocar a gente para pensar que as coisas vão se dando pelo meio, né? Então, assim, nós não temos como ter essa categoria fixa de que algo pertence a uma espécie ou a outra. Então ele vai falando dessa indiscernibilidade e que aí nesse encontro, nesse entre, é onde teria então essa proliferação do próprio vitalismo e da própria diferença, né? Então eu achei muito interessante quando ele provoca isso, e porque para a gente pensar também para mim é muito um plano da imanência, assim, né? Então esse encontro, esse entre as categorias, entre as relações também, ele vai falando muito do relacional nesse sentido também. Pode passar. Então, a política animal é uma política do devir, até mesmo e especialmente do humano. Pode passar.
Então, as críticas com base no antropomorfismo, né, que não é o auge da arrogância humana supor que os animais não têm pensamento, emoção, desejo, criatividade ou subjetividade, envolve o humano num animocentrismo integrado no qual ele perde sua dominância a priori, sem, entretanto, sua diferença ou a de seus pares animais serem borradas ou apagadas. Intima o humano a se tornar animal. Então, ele vai provocando esse deslocamento, né, na conversa com a gente. Pode passar. Falar de animalidade é uma maneira de começar no meio. Falar de animalidade é uma maneira de começar no meio. E aí, para mim, fica muito possível também, a partir da leitura do Cotia, pensar na metafísica da mistura, né, da questão de que a pureza ela é inimiga da vida. Então, pensar que a gente, principalmente no reino das plantas, a gente consegue observar isso, né, essa presença de outros reinos junto, e ele vai provocar que no reino animal também, né, essa mistura que a gente tem muito isso como uma categoria fechada, um reino e o outro, e ele vai falar que isso não é dado, assim, né? que seria muito mais uma mistura do que algo que a gente poderia separar efetivamente. Então, pragmaticamente, é sempre melhor começar bem no meio da bagunça, que é o mundo real, onde a abstração vivida já está sempre adulterada pela importância vivida, concedendo ao pensar fazer uma participação afetiva. Eu gostei muito disso que ele trouxe, e principalmente da discussão do pensar fazer. Eu acho que é uma discussão que quero dar um pouco de duração para ela, assim. Eu achei muito importante, assim, ele aproximar disso, assim. Pode passar. Então, o contínuo da natureza poderia ser chamado de contínuo da criatividade, ou da consciência, ou do instinto, ou da vida, ou até mesmo da matéria, ou por que não, até mesmo do vegetal. Pode passar. E aí eu trago aquela imagem lá, que são os líquens, né? Que são associações mutualísticas entre fungos e algas, que, para mim, seria uma grande questão para a gente pensar, tanto o Massumi quanto o Cotia, que é pensar o encontro desses dois reinos, né? Aqui nós temos o encontro do reino animal com o reino planta, né? E onde um não sobrevive sem o outro. E essa espécie, ela vive em lugares muito insólitos, por exemplo, no gelo, e ela consegue fazer, inclusive, uma membrana, porque o próprio Massumi vai dizer, então, dessa membrana precária, ela consegue fazer uma membrana extremamente poderosa, onde ele se protege até, então, esse clima ou essa estrutura se modificar, né? Pensando também na questão do instinto, né, como esse modus reflexivo, né, esse pensamento não mental, né? Então, acho que o líquen, para mim, seria o encontro, assim. Então, e eu encontrei essa imagem montando essa apresentação aqui para gente, e eu achei muito feliz, assim, né, pensar a cianobactéria com o fungo, então, e do quanto um não vive sem o outro, assim, essa questão mesmo de uma inter-relação que custaria a própria vida, né, que a vida tá contida nisso. Pode passar? Então, contínuo animal, uma escolha, uma motivação simples, mas crucial. Eu diria muito séria. Com um pouco de imaginação, permite que as questões em jogo girem em torno da brincadeira. Pode passar. O instinto, com linhas de variação sempre diversificantes, a linguagem, o humano no animal, pensar o humano e pensar o animal é pensar o instinto. A política animal não tem medo do instinto. Então, eu fiquei pensando também, assim, eu fiquei me provocando quando, agora também, preparando o material para discutir aqui com vocês, deixa eu só achar aqui minha anotação, que a gente vai se afastando do instinto como algo nosso, né, o homem foi se afastando disso, ele vai se afastando disso, e eu fiquei pensando, uma provocação assim para a gente pensar junto, tá? Ele vai saindo dessa ideia do instinto, ele vai ignorando isso de certa forma, né? Ele vai se afastando disso, até através do próprio gesto, e ele vai se submetendo às instituições. Fiquei pensando nessa relação instinto-instituição, sabe? Para a gente se provocar mesmo a seguir pensando isso, assim. O Brian, então, vai trazer que todo ato instintivo produz um rendimento estético,
Isso situa a brincadeira num contínuo de instinto, e inversamente o instinto no espectro artístico. Portanto, é uma questão de ênfase, considerar a brincadeira uma variedade do instinto ou o instinto um portador da brincadeira. Ambos estão corretos. Inclusão diferencial mútua com a mestria como operadora da inclusão. A brincadeira pertence instintivamente à dimensão estética. A fim de considerar inteiramente o que há de singular na brincadeira, é necessário ressituá-la num contínuo que se estende ao longo de toda a vida, em todos os seus níveis, desde o instinto mais básico até as capacidades mais elaboradas de expressão lúdica e abstração vivida, as da linguagem humana. Linguagem humana, pura representância, como poderes inigualáveis do paradoxo, capaz de produzir os mais puros e mais intensamente abstratos valores expressivos. Linguagem humana, cujas condições de possibilidade evolutiva são estabelecidas pela brincadeira no contínuo do instinto. Ao longo de todo o contínuo de toda a vida, das expressões instintivas mais silenciosas, as mais loquazes, ela carrega uma dimensão estética irredutível. A própria vida é inseparável do rendimento estético do qual usufrui continuamente. O rendimento estético da brincadeira é a medida qualitativa de sua inutilidade. A exquidade do combatesco corresponde à diferença estilística entre executar um ato e dramatizá-lo, entre cumprir uma função e encenar sua representância. Um gesto exerce uma função lúdica na exata medida em que não cumpre sua função análoga, a qual o gesto lúdico coloca em suspenso em prol da própria representância que dela faz. Se o valor expressivo da representância não é pronunciado o bastante, se a diferença corresponde à esquidade do ato, é mínima demais. Se a lacuna entre a arena da brincadeira e sua arena análoga é demasiado estreita, se, em suma, o rendimento estético é insignificante, então a atividade lúdica também pode facilmente se transformar em seu análogo. Muito rapidamente, a mordida denota aquilo que ela denota, e não mais o que iria denotar. É guerra, pode haver sangue. A mais-valia devida da brincadeira vira um déficit, uma transformação em loco tão imediata quanto a inaugurada pela brincadeira. A dimensão estética do gesto se retrai até se tornar um ato de designação. Isto é uma mordida, e uma ação instrumental. Querendo ou não, agora efetivamente faço o que estou fazendo e não mais o que estaria. Pode-se objetar que a brincadeira tem, sem dúvida, uma função. De fato, isto já foi mencionado. Brincar desempenha um papel de aprendizado. Aqui, para mim, é uma questão, né? E eu quero dividir isso com vocês, assim, porque eu gosto muito da ideia da inutilidade da brincadeira, assim. Eu acho que até é uma coisa que eu quero depois pedir que a Nina converse com a gente sobre isso também. Mas aqui ele vai trazer, então, esse papel do aprendizado, e que o aprendizado serve a fins adaptativos, né? Ele vai situar isso, né? Não que ele está afirmando isso, mas ele situa essa discussão. E aí ele chega na discussão do improviso, né, que é o poder de variação, então, né, a questão do estilo, que eu acho que é uma discussão bem importante, assim, que, então, o mordiscar pode ter toda uma graciosidade, né, e faz, então, esse lugar do próprio estilo, assim. Eu lembro que a minha ex-orientadora falava muito disso, assim, né, que é tu entrar na situação com pés de pombos, assim, né, que é um pouco a afirmação desse lugar de pensar um estilo, pensar uma estética também, frente até uma situação do intempestivo mesmo, assim, né, ela falava das tempestades, assim. Então, esse texto me traz muito ela, assim, a gente chegou a estudar, né, esse texto junto, então, o Masumi me traz muito essas imagens que ela criava com a gente também. Então, eu acho que seria isso, e agora eu acho que a gente conversando juntos também, eu vou trazer outros elementos, assim, né, e da própria discussão do empirismo, assim, que para mim é uma questão importante também. Então, eu agradeço a conversa e vamos dividir, então. Muito bem. Então, agradeço a Paula. Agora precisamos dar um intervalo, né, para respirar, porque ela passou 20 lâminas. Sem respirar, 1 minuto, quase tive um colapso. Mas vamos em frente, né, gente? Não, é um texto denso, né? Bem, eu não quero falar antes, mas acho que eu já vou, sabia? Eu nunca gosto de falar antes, mas dessa vez, como eu já dei um spoiler antes de você entrar, eu quero dizer
que eu até separei uma citação dele, se vocês me permitem, vou ler. A política animal e a sua metamodelização fazem a linguagem brincar. Diz ele, o autor, brincar com a linguagem significa fazer uso instintivo da mesma. Vou repetir. Brincar com a linguagem significa fazer uso instintivo da mesma. E isso consiste no emprego gestual das palavras como catalisadores de atos de linguagem que efetuam transformações in loco diretas, as quais chacoalham a corporalidade e recuperam a petição, propulsionando a atividade vital na direção de uma variação transsituacional. É tudo o que ele não faz. Cara chato, falando de uma coisa potente, falando de devir animal, falando de brincar, feito um intelectual de merda. Vá te catar. Então, eu quero escrever uma nota de repúdio para esse canadense. Ele, até a cara dele é de bicho, ele é lindo, né? Dá até vontade de dar uns pega, mas quando ele senta para escrever, eu sugiro que ele escreva em pé, andando, falando, gestuando, porque a escrita dele é dura. E eu duvido, falando de estilo, que alguém com uma escrita tão dura promova o devir animal em alguém. Ele fala do seu intelecto ao intelecto do outro. Bem, escrevi minha nota de repúdio. Falado isso sobre estilo, sobre modo, sobre estética, sobre políticas de narratividade, quero dizer que o conteúdo dele é incrível. Mas, dentro do meu modo de olhar, quando é a minha pergunta, esses autores incríveis terão a coragem de escrever com o corpo? É a minha questão, sabe? É que nem o Huizinga, que ele fala tanto. Quem vai acreditar no brincar com o Huizinga falando? O cara menos brincante do universo. Enfim, me deu muita saudade, digamos, do antiédipo, sabe? Aquilo que você entra e não consegue nem agarrar de tanto que o teu corpo é acionado com imagens, com fantasias. Ele fala sobre tudo isso, mas ele não faz. Essa é a minha crítica, de todo o coração. Adorei o texto, li até o final, mas essa minha citação é da página 90, mas é uma questão. A política de narratividade, para mim, é uma questão. Falei, fui a primeira porque eu estava com isso entalado, sabe? Eu vou lendo e vou esquentando, querendo bater no autor. Muito bem, aconselho a leitura, hein, gente? Muito importante. E aconselho pensarem também nas políticas de narratividade. Encerrei. Pô, perdi toda a graça que eu ia falar, que eu ia soprar, então. Eu confesso que eu estou muito interessada, seja lá a forma do dizer, mas nessas formas, dessas diversas formas que a gente está tendo acesso de leituras de mundo que levam em consideração essa mistura, né? Isso está me interessando muito. Eu já tinha passado por esse livro várias vezes, ali, né, na cestinha do N-1, mas não tinha comprado ainda. E assim, eu acho que a construção... Eu acho que é um texto complexo, né? Não é um texto que você lê, tanto que eu não consegui ler ele todo, né? Porque ficou pouco tempo, eu tive pouco tempo para... Até eu que não tenho uma familiaridade com Deleuze e Guattari, assim, uma intimidade mesmo com Deleuze e Guattari, também tenho que parar para ler Deleuze e Guattari, uma coisa que, por exemplo, eu consegui conquistar com o T. Ingold, né? O T. Ingold, que também é
é isso, né? Uma leitura que você fica ali. Mas eu me senti provocada no corpo, sabe, Nina? Com algumas coisas que essa costura da brincadeira, desse modo de existir que só dá para ser na brincadeira, né? E essa história do paradoxo, para mim também calou muito, assim, no sentido de vamos levar a sério a brincadeira? Vamos levar a sério, né? E aí esse paradoxo que isso instaura, né? E essas misturas que ficam claras no Líquen, né? E eu me lembro de já me maravilhar com o Líquen bem lá nos primórdios dos meus estudos, e que me maravilha de novo toda vez que eu me lembro que a gente precisa de bactéria dentro do intestino, né? Quem toma um monte de antibiótico sabe o que acontece quando... E que a gente deixa de viver bem se essa mistura do que a gente, como humano, enxerga separado não existisse de fato, né? Me encantou, assim, me instigou a ler mais e a tentar entender essa costura que eu acho que, Paula, você foi muito legal. Depois eu queria até que você compartilhasse com a gente essa apresentação, porque como foi a minha primeira oportunidade de contato com... Eu fui fichando, porque eu falei, cara, eu não vou conseguir... e fui fichando e algumas palavras ficam, né? Que é a brincadeira... Deixa eu até ver se eu consigo fazer essa... Porque virou várias palavras, várias páginas de fichamento já. Mas, assim, essa lógica da luta com a lógica da competição, que a gente consegue traduzir como a lógica da cooperação, que é a minha brincadeira, né? Minha tese tem a ver com isso e tal. E aí essa coisa da simpatia, ou seja, da gente projetar simpatia nesse outro, um sentimento de simpatia que o outro possa vir a sentir, né? E que ele chegue em pé de igualdade com essa lógica que a gente lê da agressão, né? O modo antigo de ler o mundo era um modo agressivo, né? Todas as leituras que a gente conseguia enxergar, as relacionais, eram baseadas em relações de agressão. Isso é que eu acho mais gostoso, assim, nessas novas leituras. As teorias evolucionistas, né, elas vêm muito por aí, né? E aí que essas duas coisas, a simpatia e a agressão, podem estar em pé de igualdade na natureza, nesse fator da natureza, né? E aí essa ideia de personalidade animal, a coisa do antropomorfismo versus o antropocentrismo, né? Então, simpatia, criatividade, qualitativo e subjetivo. Para uma psicóloga falando de animal sobre esse lugar, para mim foi... Eu adorei. E aí ele vai nessa coisa do monopólio do humano, desse brincar, enfim. Eu acho que a gente... E chega nesse paradoxo, né? E aí eu fiquei pensando, só para fechar minha fala, porque eu podia ficar aqui viajando e olhando as minhas anotações, mas eu fiquei pensando, a própria estrutura do paradoxo é uma coisa que me interessa, me instiga, me coloca em movimento, né? A existência de paradoxos. E aí eu fiquei pensando nessa palavra também que ele usa muito, que é a coisa da analogia, né? Que também é uma outra palavra que eu tenho gostado de pensar sobre ela e de agir sobre ela. E aí eu fiquei pensando que o próprio modo humano de explicar as coisas é uma tentativa de que não existisse o paradoxo. Aí a gente criou a palavra paradoxo, porque tem algo que a gente não consegue conceber, a não ser que sejam coisas autoexcludentes, né? Coisas que se evaporam no ar, enfim. Eu acho que, enfim, me botou para pensar bastante aqui, e principalmente essa história da mútua inclusão, só para fechar. Assim, esse terceiro excluído que é a relação, pelo que eu entendi. Né? E que aí é isso, a brincadeira. E aí eu posso até chegar numa concordância com a Nina, que esse cara que escreveu para caramba para chegar nisso, né? A brincadeira se dá na relação. E o terceiro que se constrói é a relação, né? Enfim. Obrigada, Paula, adorei.
Olha, se ninguém for, eu vou. Mas eu vou mal, porque eu vou mal porque eu aprendi, Paula, eu fiquei aqui, aprendi no sentido de que não é um assunto que eu tenho contato e é muito diferente do que a minha base de formação. Então, nesse sentido, me interessou muito e agradeço. Na última tenda, a gente já se aproximou, eu já me aproximei muito, que depois eu vi, né, eu não participei, não pude estar, mas eu vi, me interessei, gostei muito. Mas o texto que eu achei, concordo que a complexidade dele é sem sex appeal nenhum, o texto. Ele fala uma parte do texto que o entusiasmo do corpo não arrebata um só, arrebata ao menos dois. Tipo, eu tinha que voltar, não é uma coisa que tem... Achei difícil, e eu julgo que a dificuldade é minha. Eu fico sempre falando, não, é minha porque a minha formação é muito diferente. Quando ele coloca aqui uma política minimal não pode ser baseada em uma ética normativa, isso já fiquei muito tempo pensando nisso, porque o meu pensamento, eu construí o meu pensamento acadêmico, assim, num pensamento normativo, né, que o homem foi criando ritos, no sentido disso, de criando etapas, ritos, modos de estar. Para mim, isso são gestos, são normas. Mesmo uma dança dos gestos, quando ele fala, né, quando você falou do pensar em insistir o gesto performativo, essa dança dos gestos, como é que isso não deixa de ser norma, né? Como o homem, em algum momento, não fala, como aqui a gente tem nossos códigos aqui, quando a gente falou da hospitalidade? Isso, no meu entender, é uma norma também, né? Como a gente pode conjugar esses pensamentos? Eu estou falando de uma dúvida que ficou para mim, assim, ficou esse reboliço interno. E aí, quando fala do gesto lúdico como gesto de vitalidade, que você falou na lâmina, eu gosto muito disso. Quando trouxe a brincadeira, eu entendi, sabe? Quando falou mais da brincadeira, eu entendi melhor. E aí eu queria dividir uma coisa que eu acho que eu já até falei em um outro momento, que tem um professor do Pedro II, no Rio, que é um professor de filosofia, e ele tem um filho pequeno chamado Heitor, e ele divide questões de pensamento dele a partir do que o Heitor fala, que é uma criança, né? E aí eu vou dividir aqui, porque eu acho que é bem esse gesto lúdico como gesto de vitalidade, de uma das proposições. Aí ele fala assim, o professor: hoje vimos o novo Rei Leão pela primeira vez junto com o Heitor, que nunca havia assistido nenhuma das versões do filme. No momento mais triste, a sequência que resulta na morte de Mufasa, rolaram duas fofuras de cortar o coração. Heitor torcia para o Mufasa conseguir escapar e a cada subida em que ele parecia conseguir comemorava. Quando ele subiu a encosta inteira e o Scar colocou as patas sobre as patas do irmão, Heitor exclamou, todo animado: ele conseguiu! Essa foi a primeira. A segunda, quando Simba encontra o corpo do pai, logo que percebeu que Mufasa não se mexia, Heitor disse: ele morreu, agora ele não pode mais brincar. Eu acho isso tão comovente, tão comovente. Uma criança, sei lá, era novinho, eu não sei quando ele tinha essa época, ele faz esses textos do filho, bem novinha. Que sensibilidade que ela tem, de que sabedoria, e como a gente perde isso, de que saber que a vida é uma brincadeira, e como liga isso à morte, de uma certa forma, porque viver brincar é arriscar, né? Viver é arriscado, e brincar é sempre essa brincadeira do mordiscar. Às vezes a gente mordisca um pouco mais forte. Às vezes a gente finge que corre e cai, tropeça e morre, né?
essa brincadeira o mordiscar já mostra a nossa, essa proximidade, essa tentativa de brincar com a nossa precariedade, né, da vida, assim, de estar aqui e de como a gente vai lutar, de como a gente pode se armar, talvez não seja uma boa palavra, mas como a gente pode, nos nossos gestos, carregar, nos nossos gestos performativos, carregar uma certa maestria no viver, né? E lembrando que gesto é uma palavra que significa portar alguma coisa em si, carregar algo. Então, daí vem gestação também, né? Como é que o nosso gesto carrega essa nossa vontade de saber viver? Né? Não sei se eu falei muito para fora ou se eu compliquei mais, mas era isso que eu queria deixar, do que eu entendi ou não entendi. Obrigada, Paula. Posso ir? Ô, Paulo, eu também fiquei pensativa e não entendi aquela parte da agência. Não entendi o que ele quis dizer quando fez essa oposição. Mas aí, ultrapassando o texto, né, que eu tenho pensado muito nessa coisa de ressonância, né, no sentido da como promover ressonâncias. E nisso, na psicoterapia, etc., né, aí foi aí que eu cheguei lá no Maturana, né, que ele fala, não sei se você leu ele, os fundamentos, né, esquecidos do humano, ele fala do brincar como um fundamento esquecido, né, e ele faz uma comparação entre as sociedades matrísticas e patrísticas, né, e quando eu penso no brincar, eu penso na questão do eros também, né, que vem junto essa coisa instintual, etc., e que a gente está vivendo, o filósofo lá coreano, Bushi Han, não sei falar o nome direito, ele tem um livro que fala da agonia do Eros, né? E que eu acho que essa dimensão erótica tem tudo que ver com esse brincar, que alia a simpatia e a coisa da agressividade, né? E aí eu fiquei pensando assim, né? Aí eu vou lá, eu flerto com o povo da psicanálise, porque tem hora que eu acho assim que eu vejo que a gente não é muito senhor da nossa casa e que às vezes só a consciência não funciona. Tem algo aí que me chama atenção. Né? Aí eu fico assim, encucada naquele texto do Mal-Estar da Civilização, quando Freud propõe a sublimação, né? A sublimação que nos torna civilizados, e as saídas da pulsão, que é amar e trabalhar. Aí, olha para você ver, amar e trabalhar, só essas duas saídas, né? Amar e trabalhar. E aí a gente vai pensar, assim, no trabalho, quando ele já está completamente alienado, e que é essa dimensão criativa, né, que tem que ver também com brincar, com a produção de cultura e de linguagem, ela é impossível de ser realizada. Aí a gente está vendo aí a nossa sociedade hoje, a sociedade do desempenho, né? Eu penso, não, tem tudo a ver. Esse cara tem razão, né? Assim, a gente precisa aprender, resgatar isso dos animais. E eu acho curioso, porque o Winnicott, ele fala assim, trazendo, né, a sardinha para o terapeuta, que o terapeuta também precisa saber brincar, né? E não só na clínica das crianças, mas na clínica do adultos. Aí, por isso que eu estou falando assim, que é produzir ressonância, né? A brincadeira, é na brincadeira que a gente pode produzir ressonância. E eu acho legal que aí esse paradoxo, Carol, desse texto tem que ver com a seriedade da brincadeira, né? E aí o Winnicott fala que essa coisa da brincadeira também ajuda a gente a sustentar o paradoxo da separação. Da separação da criança e da mãe, né? E é um paradoxo, porque
enquanto se tornar... Aí eu fiquei pensando naquilo lá, subjetividade sem sujeito, né? Que esse autor fala, né? Mas aí... mas conseguir formar essa subjetividade nossa, eu ainda fico pensando muito assim, como que seria essa subjetividade sem sujeito? Não tem resposta ainda, não sei, sabe, assim, como que a gente pode pensar numa expressão disso de uma maneira autônoma, né? Mas por que eu estou falando do sujeito? Ah, tá, porque o Winnicott fala da coisa da separação, né? Que é o paradoxo de conseguir formar uma subjetividade autônoma e, ao mesmo tempo, entender que essa separação também ela é impossível, né? Por isso que eu acho que eu fui costurando aí a política, né, o que os animais ensinam sobre a política é um modo de ver, é um gesto, né, que a gente precisa promover. Até mesmo na linguagem, como a Nina está trazendo aí, né, assim, como que a gente poderia tornar o que ele traz uma pragmática, né, nessa provocação do que eles nos provoca, do que os animais nos ensinam sobre política. Como que a gente poderia tornar isso pragmático? Eu fico pensando. É isso que eu pensei. Bom, Paula, super obrigada, porque você me fez encarar essa leitura aqui. E eu confesso que eu não tive muito tempo como eu gostaria para me debruçar, porque eu vou lendo e vou parando assim algumas partes que mesmo antes aí da página 49, eu já estava aqui com uma questão que me pega muito, que é quando ele fala desse poder de improvisar, né? Dessa dimensão necessária, que ele fala uma dimensão necessária a qualquer instinto, né? Então, quando ele traz a brincadeira, e ele vai falar da plasticidade criativa, e dizendo, né? Fala assim, que todo instinto carrega em si um poder de variação. E chega na questão da adaptação, que eu acho que é bem importante e que a gente não pode deixar passar, assim. Cada página ali tem muito conteúdo, né? Então, ele fala, essa adaptação nunca surge sem inventividade. Por que eu estou falando da adaptação? Porque eu nem lembro se foi na tenda que eu montei aqui ou em algum outro momento eu já falei disso, pensando na questão dos idosos e dessa capacidade de adaptação para você poder ter uma qualidade de vida. E que o Canguilhem vai falar, né, dessa questão da normatividade, da norma e da normatividade, e que não é questão de adaptação, né? Você se adaptar a essas condições. Então, quando ele fala, eu acho que a gente tem bastante material aí para pensar nessa expressividade e inventividade, que ele fala logo a seguir. E ele fala que é exatamente isso, expressividade e inventividade, que é a ponta de lança da gênese das formas de vida. Então, eu acho que também dá um link legal para a gente pensar nas formas de vida e até ir conversar com o Agamben, né, naqueles textos que ele fala da forma de vida. Então, ele vai dizendo lá que a ação varia conforme a singularidade da situação. Então, não é uma questão de você estar adaptado, mas sim de estar atento a essas singularidades da situação, né? E variar conforme a singularidade. Então, ele traz uma coisa para mim bem interessante, dessa reflexividade vivida, com os gestos inventivos que a expressam. Então, os potenciais para variação são
enovelados na brincadeira e desvelam-se na luta. Achei isso muito bonito. Né? Potenciais para variação que são enovelados na brincadeira e desenovelam-se na luta. Então, essa questão dos gestos lúdicos, como ele vai colocando, desses puros signos de humor, que são, na verdade, signos de afeto. Então, a verdade da brincadeira é da ordem afetiva. Acho isso muito lindo. E, enfim, aí também fiquei muito na questão do... Ele traz aí uma definição do território existencial que eu adorei, porque sempre, às vezes eu fico meio complicada na hora de falar do território existencial, e eu adorei a forma que ele fala aqui. E ele começa a falar do território existencial trazendo a questão dos gestos cartográficos. E ele fala do território existencial como esse bloco de espaço-tempo, vivido no qual a vida se pensa enquanto brinca de variação. E traz a questão da composição também, que eu gosto de trabalhar bastante, que essas composições estilísticas dessas atividades vitais que, a partir da brincadeira, do brincar. E também me chamou bastante a atenção a questão, né? Ele fala dessa potencialização recíproca, que é da brincadeira pelo combate e do combate pela brincadeira, né? Então, é sempre essa via de mão dupla. E aí tem muito mais, né? Assim, acho que a gente está aqui no meio ainda do texto, e depois o que ele fala da corporalidade e da deixa eu ver o termo que ele usa, corporalização, né? E corporalidade. Acho também bem interessante essa distinção que ele faz, trazendo a corporalização com uma conotação de encarnação, né? Mas a gente tem que trabalhar aí com essa corporalidade, que é algo que vai se dando, né, no próprio acontecimento, na imanência do acontecimento ali. Então, assim, muito grata por muitas reflexões e vontade agora de debruçar, né, e trazer para os nossos estudos. E também depois pensar nisso, né, nas artes manuais para terapia. Eu acho que a gente tem uns ganchos aqui para pensar nessa corporalidade, né, e trazendo isso tudo que ele fala na questão de como usar essas artes manuais para a terapia. O brincar, né, juntar tudo isso e pensar esse brincar aí. Muito intenso. Enquanto a Paula estava apresentando, meu filho estava brincando com um cachorro aqui. E deu uma confusão, foi interessante. Você me lembrou agora, Aline, o meu filho teve uma situação com um cavalo. Ele foi andar a cavalo, era uma égua que ele tinha. O pai tinha uma égua que deu a cria, e aí o filhote aí que ficou para o meu filho, e foi. E nessa relação, nossa, teve uma briga, que foi uma brincadeira que virou uma briga entre o meu filho e essa égua, mas o quanto que teve de aprendizado aí, nesse momento. Até entre, né, não só entre os animais, mas nessa relação animal-humano também. É bem legal. E eu fiquei com a imagem que ela pediu na cabeça, por isso que eu estou falando aqui, do líquen, né? E da coisa da simbiose, né? Fiquei viajando. E é engraçado, porque dá essa coisa da briga mesmo. O Apolo descobriu um formigueiro de formigas cabeçudas, aquelas grandes. E ficou encantado de ver elas conseguindo carregar as folhas, né, todas e tal. Só que aí ele ficou tão encantado com o formigueiro que não teve uma hora que uma formiga picou ele. E a formiga cabeçuda não é fácil, né? Vocês já picaram com essa formiga?
E ele olhou para mim e falou: mamãe, eu só estava tentando fazer amizade. E todo magoado com as formigas. Ele está ressentido com as formigas agora. Eu achei linda essa imagem das formigas aí, porque é muito isso, né? A relação com as nossas crianças. Eu acho que uma das primeiras coisas que para mim foi uma grande questão do Massumi neste livro é a discussão que é a cooperação. A gente está aqui hoje pela cooperação, e não por uma questão de disputa evolutiva ou qualquer outra coisa. Eu acho que esse é o primeiro ponto de partida, assim, né? Então, nós em diferentes posições chegamos aqui porque estamos no coletivo. Eu acho que essa é a primeira questão, assim. E ele tem um capítulo que ele fala da clínica, e ele vai falar, inclusive, dessa clínica a serviço. Ele fala, inclusive, da sublimação. Eu acho que seria interessante tu dar uma olhada, Aline, e encontrar eu acho que é outra discussão que ele traz, eu fiquei pensando também nisso, que juntando as falas de vocês, encontrar essa ferramenta, que eu gostei muito quando ele traz isso, assim, que a gente buscar uma ferramenta, pensando a questão dessa política do fazer e pensando essa questão das artes manuais, por exemplo, da gente inventar ferramentas, né, da gente construir ferramentas, associando também com a ética, estética política lá da filosofia da diferença, para pensar para evitar as capturas, assim, né, pensando bem isso, assim, de pensar fissuras, pensar que, bom, nesse subterrâneo aí tem muita coisa acontecendo, né, então, assim, pensar que ele traz ali no capítulo da zoologia, o animal, então, no zoológico, né, essa soberania do humano, colocando esse outro ser ali nessa condição, e vai trazer, inclusive, a discussão do estado de exceção. Acho que isso é uma coisa interessante também para a gente olhar, mas pensar que a discussão para mim, a provocação maior para mim ficou disso, assim, ó, que o fazer faz o pensar, né, eu faço para pensar e penso, né, então, o gesto de pensar, fazer, né, buscando a proeza, essa questão do improviso, assim, para mim ficou bem interessante pensar a questão do improviso, né, que eu não sei, né, o que vai rolar nessa mordiscada, né, a gente não, quando a gente entra, a gente se arrisca. Acho que uma de vocês falou do arriscar-se, né, eu entro com o meu corpo, né, eu entro nessa busca de aumento da própria vitalidade, mas eu não sei, né, e aí, conforme eu vou brincando, eu vou me dar condições de cada vez mais novos improvisos, vai alargando esse plano, vai alargando meu plano e vai alargando esse território, né, vai ampliando a minha direção de construção de outros territórios existenciais, assim. Eu acho que tem uma coisa de que isso vai se tornando possível mesmo, assim, né, outros territórios existenciais, pensando na discussão da clínica e pensando a brincadeira também dentro da clínica, fiquei pensando nisso. Então, não sei, fiquei pensando nessa provocação de uma posição nossa, de humanos, né, de se colocar nesse lugar, e também de, como a Carol falou, assim, de se provocar, que nem ele traz o Kafka, né, ele traz a barata do Kafka. Então, assim, essa escrita aí, né, quando a Nina fala da política de narratividade, né, quando a criança está brincando com o tigre, ou quando ela está, de certa forma, imitando o tigre na brincadeira dela, ela não está numa imitação, ela está integrada, né? Ela tá fazendo um terceiro elemento aí, né? Ela está tomada, ela está afetada, né? Então, eu acho que isso, para mim, é muito interessante para pensar a vida e a clínica, né? Eu acho que a clínica também dá para dar saltos a partir disso também. Enfim. Eu estou muito provocada por ele, assim, muito. Fiquei pensando a partir um pouco da fala da Cláudia e agora da Paula, e aí acho que é interessante colocar que, assim, eu estou nesse lugar, né? O modo humano de explicar as coisas, pela fala da gente, assim, meio que pressupõe algo fixo e algo maleável, que eventualmente entram em contato, né? Falando um pouco dessa coisa da adaptação. E aí, mas quando são... Mas aí me parece que, na verdade, sempre são duas coisas móveis, duas coisas não fixas, duas coisas não acabadas, sabe? Como no sentido de prontas mesmo, né? São coisas que estão interagindo ali, seja molecularmente,
seja no movimento, seja na existência, enfim. Fiquei lembrando de uma técnica de dança que se chama contato e improvisação, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer isso, que é exatamente esse lugar, do risco, da brincadeira, das duas coisas móveis que, ao mesmo tempo, se sustentam e, ao mesmo tempo, geram movimento, sabe? E que é essa coisa, Aline, um pouco desse autônomo que é diferente, mas que é eu acho que a palavra singularidade, para mim, é o que mais... Porque uma coisa é algo autômato, ou seja, que se repete, né? E aí que se repete não tem vida, e a gente, como sociedade, tenta criar padrões e criar coisas cada vez mais repetitíveis, né? Tem uma hora que ele fala ali do gatilho. Qual era o gatilho da gaivota, que fazia a gaivota fazer, que aí o cara ficou tentando descobrir qual era o gatilho, ou seja, essa a nossa pergunta científica, geralmente, né? A gente vai para tenta encontrar o princípio ativo, o gatilho, a coisa e na verdade não tinha, né? Não tinha nada que gerava no filhote, era algo que era da sinuosidade, do movimento da gaivota, da mãe, do sei lá o quê. Isso me foi gostoso de ler, assim, queria deixar isso também, assim, parece que isso é meio... Eu também senti isso. É como se fosse um pouco libertador, né, Carol? Porque isso da variabilidade do instinto, né? Isso que quando ele traz essa parte, que ele vai falar também das minhocas, né? Quer dizer, cada configuração gera um instinto, e a gente foi ensinado que era diferente disso, né? Então, tem um grau aí de variação e de liberdade que pode ser gerada a partir disso, assim, né? Quer dizer, o instinto pode ser ampliado, né, nesse sentido. Fiquei pensando nisso. E ele traz, em algum momento, também a questão da liberdade e necessidade, né? Como que isso podem coexistir. Eu acho que também é um ponto aí que é um fio que a gente pode puxar, né? Essa questão da liberdade e necessidade, eu acho ela muito importante para a minha pesquisa. Mas tem lá a questão da subjetividade sem sujeito e da agência, que são duas coisas que eu queria ainda escutar, né? Porque essa subjetividade sem sujeito me parece bastante... tem a ver com aquela questão da resultante, né? As forças não me atravessam, eu sou resultante das forças. As forças se atravessam e eu resulto provisoriamente naquela forma. Acho que é mais por aí, não sei. E a questão da agência, eu até tinha separado, não sei se está aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar. A questão da agência, ela, não sei, posso estar enganada, mas o que eu vou ler o pedacinho que ele fala, tá bem? A política animal também é obrigada a se distanciar do conceito de agência. A transindividualidade do processo de devir vital complica a questão da agência. Eu concordo plenamente com ele, porque a agência não digamos assim, o conceito de agência não pressupõe um Estado. Se eu estou na relação, se esse terceiro incluído é a relação, a agência pressupõe estados prévios, não sei se pré-postos, não sei se é isso aí, mas o que vocês acham? A agência enquanto substantivo, né? Porque eu fiquei pensando no agenciamento. Mas ele entendeu? não fala de agenciamento. Eu também fui para o agenciamento. Eu acho que eu acho que eu fiz essa associação com agenciamento. Eu acho que meu equívoco foi esse também. Por quê? Porque agência, agente,
né? Então, tem todas essas coisas que dão a entender os prepostos. Então, o que está em questão aí, né? E olha só, eu vou bater na tecla da política de narratividade, porque, digamos assim, este é o meu estandarte acadêmico, né? Você, Aline, e você, Cláudia, trouxeram uma política de narratividade para descrever uma ação do texto plena de vida, né? Então, talvez a gente até esqueça o texto, mas a cabeçuda, a gente não vai esquecer nunca mais essa cabeçuda. Essa cabeçuda, ela gruda, ela transforma, ela vitaliza. Então, a academia, quando vocês falaram justificando o autor complexo, não é complexo. Complexo é Guimarães Rosa, complexo é Spinoza. Complexidade, porque você vê no texto as múltiplas forças atravessando e dando uma resultante texto. Isso é complexo, né? Então, um texto intelectualizado não é complexo. Por quê? Porque ele está usando de uma força única. Ele não está atravessando forças. E eu vou falar de novo de política de narratividade, por quê? Porque eu não acredito do fundo do meu coração que formas são desvinculadas a conteúdos. Se eu acreditasse nisso, que é uma máxima, digamos assim, da academia, eu não trabalharia com políticas de narratividade. Eu acho que forma e conteúdo são indissociáveis. Você pode falar as coisas mais lindas, mas se a forma for dura, ela vai atingir a dureza do outro. Desculpa, mas é o que eu acho. Então, meu estandarte é para que vocês, ao ir para a academia, orientar pessoas, ou mesmo vocês como orientandas, lutem por uma política de narratividade que traga os cavalos, que traga as cabeçudas, que traga a vida dentro, as intensidades do qual o texto fala, e que nunca, jamais diga que brincar é sério. Por quê? Porque a seriedade é supervalorizada por um mundo que eu não quero mais. Enfim. Eu gosto dele, tá, gente? Mas acho que às vezes a gente tem que bater em quem ama. Para que sabe? A gente tem que se sustentar na frente de qualquer autor. Eu não tenho que me apequenar diante dele, por mais legal que ele seja. Eu tenho que dizer, aqui em casa não, tá? Não faça esse silêncio depois que eu coloco a foto dele, hein? Vou colocar. Vou achar a foto. Puxa a foto. Vou colocar a foto, então. Peraí, vou ver se eu vou achar. Vou trazer a foto. Por quê, gente? Porque, olha só, eu vou trazer a foto, porque eu tenho um comentário, vou ver se eu conseguir, vai confundir tudo aqui, mas vou tentar, tá bom? Porque eu tenho um comentário desse negócio, dessa foto desse moço. Eu quero que vocês olhem para ele. Vou trazê-lo. Vamos ver se eu consigo. Peraí. Por que eu vou trazer ele? Porque quando... Opa, cadê? Olha ele aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele em tela cheia. Peraí, aguenta. Tá vendo ele? Quando você olha para ele, você não vê alguém de terno. Você não vê um burocrata da linguagem. Então, eu acho que o corpo dele está aprisionado numa linguagem que ele não acredita mais, por causa de um movimento acadêmico dos filósofos pintudos que é decadente. Quando eu olho para esse moço, eu não vejo ele como um filósofo pintudo. Eu o vejo como um devir animal, como um bicho, como alguém que realmente quer um gozo, como alguém que acredita
das forças que se atravessam e que têm resultantes, com alguém pleno de líquens. Porém, quando ele vai, e isso é uma coisa seríssima para os nossos alunos, quando ele vai para a escrita, ele se aprisiona, ele se conforma. Eu tenho pena, né? Muito bem. Chega dele. Vocês querem ficar mais um pouquinho com ele? Deixa eu tirar. Muito bem. Dá para entender o que eu falo? Eu viajei demais, mas é isso. Ele não põe a cabeçuda na mesa. Sim. Façam isso, gente. Não escrevam com o pinto dos outros. Não escrevam com esses pintos. Esses pintos já escreveram demais. Para um devir animal, precisa da força do devir mulher da escrita. Porque os pintos entristecem. Eles alegram o nosso intelecto e uma certa arrogância vaidosa de estar entendendo um pseudotexto complexo. Não. Peguem o cara, esfreguem, faxinem, põem para quarar e falam, vou ficar só com as coisas boas, mas vou colocar as cabeçudas para rodar. É o que eu acho. Sei lá. É o meu estandarte, né, gente? Então, é que nem o Zinga lá. Oh, sabe? Nem precisa ser tanto. Veja a doçura que trouxe também, né? Um Maturana, com seu devir mulher da escrita. Vamos pegar só os pintudos, né? Um Winnicott, né? Então, eu acho que a gente não pode, quem está na academia, se deixar envolver por essa vaidade do difícil. A vaidade do difícil... Poxa, mas eu vou te falar que esse livro, Amar e Brincar, Fundamentos Esquecidos do Humano, a parte escrita pelo Pintudo é muito difícil. E a parte escrita pela outra, pela moça... É verdade. É de uma beleza e deliciosidade incrível. É verdade. É que eu sempre esqueço que tem aí uma coisa. É verdade. Qual que é, Carol? Chama Amar e Brincar, Fundamentos Esquecidos do Humano, que é do Maturana, que a Aline citou. É verdade. É do Maturana e de uma moça, que é uma alemã, que eu nunca consegui outro texto dela em português. Gerda von der Zoller, sei lá. Muito bem. Gente, eu adoro isso que a gente faz, sabia? Mesmo quando Mas eu acho o Maturana terno. Eu gosto dele. Não, é terno. Sim. Eu amo ele é mais ternurinha. E o Winnicott também. Tudo. Eu citei os dois também. Sim, eu citei, só para a gente assim não falar, os pintudos são ruins. Não, para dizer que tem que essa porção desse movimento, dessa política de narratividade, ela é importante. E o que a gente, quando a gente olha para o texto, né, o que tem ali que faz você derivar? O que te deriva? Onde é que você derivou? Né? Então, eu acho que abrir quem que está... luta lá na Europa. Autoestrada. Sabe, Lu? Você pensa assim, você pode escrever um texto acadêmico, mas sabe as autoestradas aí daí, da onde você está para a Espanha? Que você vai, não lembro o nome, mas você vai subindo, e aí, de repente, a cada tantos quilômetros, tem uma subida que não dá em lugar nenhum. Lembra disso? Uma legislação de estrada aí na Europa que faz umas derivas, né? Por exemplo, se você perder o freio, coisa que nunca vai acontecer. Se você perder o freio e não conseguir frear, você vai naquela subida e freia sozinho. Eu fico sempre imaginando um texto acadêmico com essas derivas. Não dá em lugar nenhum, não importa. Mas você vem naquela velocidade, porque o intelecto ama velocidade. Né? O intelecto ama velocidade. É só ver o começo da Paula aqui.
A gente tem gozo pela velocidade, né? Mas aí você põe uma subida que não dá em lugar nenhum, isso vai fazer você ou descer na manguela, ou descer de ré, ou ter que ter uma atençãozinha, mas como é que eu saio daqui? E agora, como é que eu faço a manobra? Né? Vai te colocar num lugar, e ali a vida do pensar fazer acontece. Porque quem aprisiona o pensar fazer, que é uma coisa só, é o intelecto que pensa, imagina, fantasia. O bobinho acha que é soberano. Não é não, bem. Ele é só uma coisinha micro, né? Dentro de um complexo incrível. Enfim, falei demais, como sempre. É que é o meu estandarte, entende? Vocês têm que entender. Quando eu vejo uma coisa assim, eu preciso sacudir. Maravilha, Nina, que delícia. E Paula também. Sacudida maravilhosa. Paula, querida, então vamos encerrando. Faz a sua fala final. Vamos. Tem tanta coisa, gente. Eu vou sentir saudade de vocês. Estou propondo, antes da despedida aqui da Paula, estou propondo que a gente, em algum momento, no ano que vem, faça uma segunda temporada, né? Mais curta, porque assim a gente relaxa, descansa. Quem sabe outros autores, outros modos, um outro formato, sei lá, alguma coisa assim. Está com você a palavra e com quem mais quiser. Eu acho que agradecer, eu acho que, Nina, essa provocação que tu traz também, ela saculeja, né? E agradecer vocês também por ir junto nessa empreitada aí, e pra gente também, esses encontros todos que a gente teve juntas, e vontade demais, assim, de seguir junto. Verdade, Paula. Vou sentir saudade também. Nossa, tão bom, é tão fraterno, é tão troca, é tão enriquecedor, é tão corpo. Muito obrigada. Aliás, somos um corpo complexo, né? Somos complexas. Sim. Cada um pensando da sua... Somos líquens, Paula. Também quero gente, agradecer. Mas foi lindo, né? Ver um movimento que nós, sem programarmos, fomos colocando os objetos, os animais, as plantas, né? Desde o primeiro encontro, com aquele negócio do vestir, o vestir não era só a roupinha. Muito bom. Desculpa, alguém ia falar e eu falei isso. Eu ia agradecer, acho que é isso. Foi uma composição, né? De tons e notas e tempos muito bonito. Grata, Nina, por armar essa barraca para nós, essa Cicerone maravilhosa e uma grande oportunidade de conhecer todas vocês. Beijo. Também torço pelo retorno. Eu também, quero só agradecer, foi maravilhoso. Toda essa oportunidade, né, de estar se debruçando aí durante o mês nos temas, e foi uma composição muito, muito linda. Adorei sua fala, Carol. É muito isso. Obrigada aí, Paula, por hoje, e Nina, por todos esses encontros. Também quero agradecer e dizer que eu achei sensacional a gente terminar com esse texto, né? Política e brincadeira, né? No final das contas, veio isso, assim, né? Por uma estética da vida viva. Foi muito bom. Eu também achei o caminho muito bom. Fiquei muito feliz de conhecê-las. Muito grata. E eu acho que a gente podia continuar, né? Assim, não queria parar, não. 22 está aí. Vou fazer o contraponto a esse mundo político com outras políticas, não é? Sim. Muito bem, queridas. Quero agradecer muito. Fiquem aí para a gente despedir no off. Vou soltar a vinheta final.